toma conta da gente e a gente percebe o ambiente completamente pacificado, não é isso? Então, Deus é muito bom, Ele é sempre generoso, Ele é sempre companheiro, amigo. Então a gente não precisa ter medo de Deus, a gente precisa ter medo da gente mesmo. Por isso que a gente precisa se descobrir para que a gente possa estabelecer um comportamento que seja compatível com caminhando com Jesus. Caminhar com Jesus é conduzir-se de acordo com os princípios cristãos. Não é fácil, não é fácil, mas é possível. E se a gente não deu conta agora, em uma determinada hora a gente vai conseguir. Pode confiar, gente. Nós vamos conseguir. Conhecer o contexto e se conhecer. Esse autoconhecimento é disso que nós estamos falando agora, né? O autoconhecimento e o conhecimento da doutrina espírita vai nos ajudar muito. Ou seja, saber quem eu sou, né? E saber que caminhos eu posso trilhar com segurança, né? O Espiritismo nos dá isso. O Evangelho nos fornece essa estrada, esse trilho, esse caminho. Se a gente se comportar dentro do Evangelho e se conhecer bem, saber dos propósitos da nossa alma, vai ficar mais fácil a gente caminhar. Ok? Vou passar aqui agora. Caminhos para a conciliação. Não é difícil, gente. Não é. O mais difícil, o caminho a gente conhece. O mais difícil é a gente se colocar na condição de cristão ou de aprendiz sincero. Sabe o que é aprendiz sincero? Aprendiz sincero é aquele que conhece, né, ou sabe dos princípios cristãos, né, mas ele também sabe que ele ainda não está pronto. Saber o que é certo é muito bom, mas é preciso que a gente saiba o que é certo e perceba o quanto a gente ainda não consegue fazer o que é certo. Esse é o aprendiz sincero. O aprendiz sincero não é aquele que sabe tudo e que é perfeito e caminha e que não tem embaraço nenhum, não. O aprendiz sincero é conhecer o caminho e saber que eu não dou conta de fazê-lo ainda. Por isso, é importante reconhecer que somos ainda incapazes de seguir uma trilha pré-determinada. Nós precisamos dar-nos a oportunidade de nos corrigir durante a caminhada. Nós vamos nos corrigir sempre, o tempo todo. Nós vamos tomar a lei cristã, fé, amor, justiça e caridade, para buscar a conciliação das divergências. Porque nós divergimos, ou seja, corpo e alma divergem. Eles têm posicionamentos ou propósitos e demandas diferentes. Demandas, propósito da alma, muitas vezes choca com as demandas do corpo. O que é que a fé vai fazer para a gente? Através dela estabelece a confiança em Deus e em sua providência. Olha, é fundamental. A fé me coloca forte diante das adversidades. Mesmo que seja muito difícil, eu sei que isso vai passar. Por quê? Porque Deus está comigo e eu acredito em Deus, e Deus tem para mim uma jornada que continua depois de qualquer embaraço. Isso é fundamental. Segundo, amor. Só o amor é capaz de criar uma força poderosa que pode inspirar e motivar o aprendiz sincero ao perdão das ofensas sem se magoar e sem ressentimento. A fé sozinha, ela não consegue nos movimentar. Nós precisamos
desenvolver a capacidade de amar. Tem muita gente que acha que amor é algo que a gente tem naturalmente. Temos condições de amar naturalmente. Mas amor é prática. Amor é acreditar no outro. Amor é saber que o outro, mesmo não sendo aquele, ou não tendo o comportamento que a gente espera, a gente precisa, ou é importante que a gente estabeleça a condição de amar, para a gente poder perdoar. Porque o outro, ou a gente mesmo, está sempre falhando, gerando mágoas. Então nós precisamos amar para perdoar as ofensas alheias. E o outro precisa amar para perdoar as nossas ofensas, sem transformar isso em mágoa. Mágoa é algo que não permite que a gente tenha harmonia, que a gente melhore. Mágoa nos marca e nos escraviza, nos transforma em seres insensíveis. Com mágoa a gente usa a lei de Italião, com amor a gente usa o perdão. Justiça. Um chamado de ação ao engajamento para promover a dignidade de todos os aprendizes. A gente precisa acreditar na justiça divina através da nossa fé e através do nosso amor. E na justiça entre os homens também. E saber que essa justiça, ela não pode ser aquela do olho por olho e dente por dente. E aí entra a terceira virtude, que é a caridade. Quando a gente associa esses 4 elementos, ou esses 4 sentimentos, a gente é capaz de desenvolver um comportamento que seja capaz de entender o outro, perdoar as ofensas, fornecer condição ao outro para nos perdoar também, porque também nós vamos ofender. Isso tudo através da caridade. Sem caridade, não existe possibilidade de entendimento. E eu coloquei um último item. Qual seria o prêmio para tudo isso? Seria que a gente se tornaria feliz. Porque a nossa felicidade, por mais fugaz que a felicidade seja, é quando a gente está de bem com a gente e de bem com o outro, não é isso? Não é possível ser feliz com mágoa no coração. Não é possível ser feliz achando que o outro é meu inimigo. E eu fico com medo o tempo todo. Gera insegurança. Não é possível ser feliz quando eu acho que mereço mais do que o outro. Quando você equaliza tudo num processo fraternal, você estabelece um ambiente que te permite olhar para o outro e olhar para você mesmo e dividir os recursos que tem, perdoando e desculpando todas as falhas que a gente comete nas nossas relações uns com os outros. Então, esse processo todo de ajustamento do caminhar do corpo encaixado bem com o propósito da alma vai nos resgatar, com certeza, a harmonia e a possibilidade de ter paz e de ser feliz. Desejo a todos vocês que sejam felizes, e que resgatem os seus débitos, os seus acertos. Vamos acertando uns com os outros, pedindo desculpa, pedindo perdão, dizendo eu te amo, abraçando, fazendo o corpo é para isso. O corpo nosso, ele tem uma energia extremamente poderosa para colar no outro e transferir para o outro a nossa essência divina que todos nós temos. E ela transfere. Um abraço não é algo que traz um conforto muito grande para a gente, É muito bom. Não precisa de ter nenhuma conotação de beleza, de sexualidade, de nada. É só o carinho, o abraço, o calor do corpo, encostado
um no outro, com um pensamento harmonioso, a gente dá um pouco de paz para o outro. E muita paz para vocês. Obrigada.